shine one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river down to the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. The same pillar of fire that you see the picture there. Descending down right down here at the river. And said as John the Baptist was sent to forerun his first coming. Message will forerun the second coming. Oh, go with me, I am bound for the promised land. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly I abide within. There at the cross where He took the end. Glory to His name. Amém. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos marcar a escritura desta noite. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 23 ao 25. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 23 ao 25.
Nós vamos louvar ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 25. E deixe marcado também São João 6. São João 6, 53 ao 57. Então vamos lá, vou repetir de novo, hein? 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, a seguir. E deixe marcado também Evangelho segundo São João, capítulo 6, verso 53 ao 57. Todos marcaram? Nós vamos louvar o Senhor cantando o hino de número 303. Glória ao Salvador. 303. Chegando à cruz, o meu bom Senhor, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele ouviu todo o meu clamor. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou, quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Junto à cruz ainda há lugar. Venho aflito sem demorar. Cristo está pronto para te salvar. Vinde ao Salvador. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Aleluia. Nós vamos cantar o hino 324.
Só por Jesus. 324. Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos, dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente salvo está o crente, só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos, só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo, compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos ver a sorte, só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos, só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos, confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos, vê-nos nosso Pai Deus Jeová, filhos por adoção, salvos nele estamos, glória a Deus rendamos, só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos, só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Amém. Nós vamos orar nesse instante. E se você tem uma necessidade, apresente ao Senhor, levantando uma de suas mãos. Vamos orar pelo povo de Israel, pela noiva do Senhor Jesus Cristo em toda a terra. Também vamos orar pelo Encontro Nacional de Pastores no próximo mês. Os nomes no livro de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos, Pai, mais uma vez diante da Tua presença, reconhecendo, Pai, quão dependentes nós somos do Senhor. Pedimos o perdão pelos nossos muitos pecados, Pai, e aqui apresentamos diante do Senhor as mãos levantadas, os pedidos de oração, Pai, no qual o Senhor conhece a cada um de Teus filhos. O Senhor possa socorrer, Pai, dar aquilo que cada um necessita. Eu estou com a minha mão levantada, Pai, pois eu careço da Tua graça, da Tua misericórdia. Cada um de nós, Pai, abençoa toda a noiva na face da terra, abençoa Israel, Senhor, ajudando eles nas suas batalhas. Também colocamos diante do Senhor, Pai, o Encontro Nacional de Pastores,
que se aproxima, desde já pedindo, Pai, que o Senhor dirija tudo conforme a tua vontade perfeita. Abençoa o pastor Jonas Pimentel, Senhor, e a todos que vão, as viagens de cada um. Tudo está diante do Senhor, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Amém. Vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Vamos agora, com toque somente crer, recebermos a palavra do Senhor. Esteja em cada coração. Para mim é um prazer muito grande de poder rever a cada um de vocês e cremos que teremos um tempo abençoado na presença do Senhor. Eu quero, em certo sentido, pedir perdão para os irmãos. O seguinte, a gente combinou sobre o culto na quinta-feira, que a gente crê que seria um adicional abençoado. E essa última vez não deu certo, né? Daqui para lá a gente não conseguiu. Daí o irmão Rafael ficou de ver aí até com o irmão José, e eu não conversei com ele depois disso. E aí, no meu computador lá, a gente clica, então para entrar aqui no contato com o computador daqui, tem uma faixa que aparece a Vai Andava. Então a gente clica ali e então, se aqui já está no ar, então aí dá tudo certo. E essa faixinha eu fiquei quase a semana tentando e essa faixinha não apareceu. Aí eu liguei para o meu filho, o Cristian, e falei, olha, essa faixinha eu não estou conseguindo, e para quando chegar na quinta-feira está normal.
Mas só que não consegui falar com o irmão Rafael também. A gente tentou, assim, eu só esqueci, passou pela mente, da gente usar o telefone comum, só usei o celular, e o celular não teve como eu comunicar com ele para saber se aqui deu certo, para lá dar certo também, e os irmãos não perder a viagem aqui. Aí o irmão Rafael ligou daqui para lá deu certo. Aí ele falou que os irmãos vieram para assistir e que ele ia passar, então, a mensagem do pastor Joaquim. Deu certo, não? Passou a mensagem? Ah, então, beleza. Então, aí os irmãos não perderam a vinda, né, aqui. E aí depois a gente vai conversar sobre isso e se Deus quiser, vai continuar, né? E eu estou querendo que isso dê certo, porque seria um adicional abençoado, né? O Senhor Jesus Cristo deu 33 anos da sua vida por nós. Agora, o que nós fazer em prol da causa, eu creio que só temos a ganhar. Glória a Deus. Vamos ler as Escrituras, irmãos. Após as Escrituras, nós vamos... Aí toca somente crer e nós vamos ouvir 8 minutos da mensagem do irmão Branham. É a primeira escritura, 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 ao 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Os irmãos permanecem em pé até que toca somente crer. Aí depois os irmãos assentam. O irmão Brana leu essas escrituras que acabamos de ler para pregar a mensagem que tem o título de Lembrando-nos do Senhor. Tive uma triste experiência esta semana, e contudo gloriosa, eu poderia assim chamá-la. Fiz o enterro de um irmão que, certa feita, sentava-se aqui conosco, e muitos de vocês sabem dessa ocasião. Foi o nosso cordial irmão Rogers, Busty Rogers, assim como o chamávamos, Everett. E o irmão Bankswood aqui e o irmão Sattman fomos juntos ao culto fúnebre. E fui dar uma volta na neve até o antigo lugar onde, pela primeira vez, eu fiz o enterro dele, cerca de 25 anos atrás. Naquela ocasião, quando o enterrei, foi em água barrenta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao passarmos pela velha ponte bem conhecida lá em Totensford, eu estava falando com meus irmãos e disse: um dia, quando certo ministro denominacional estava com uma grande tenda aí,
Ele disse, aquele pequeno radical lá na Igreja Batista que está batizando o povo em nome de Jesus Cristo, ele disse, se alguma pessoa que foi até mesmo batizada de tal forma, nem mesmo seria bem recebida debaixo da minha tenda. Naquela época, aconteceu de haver alguns sentados aí que haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus. E esses eram o irmão George Wright e sua família. A única coisa que podiam fazer era não voltar. De modo que aquele dia no baixio, ele simplesmente deixou seu encontro e veio para dar uma observada, e a congregação dele estava de pé ali, e subia até esse lugar, e havia chovido lá nas colinas, e os campos barrentos haviam desaguado, seus pequenos afluentes haviam deixado o Rio Azul muito lamacento. Entrei na água, mais ou menos à altura da cintura, e um dos administradores, ou diáconos, melhor dizendo, me deu a Bíblia. Ele, onde Pedro disse no dia de Pentecoste, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão de pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Foi naquele dia que George Carter estava deitado ali, tentando levantar as mãos, só pesando umas 60 e tantas libras, havia estado na cama por 9 anos e 8 meses, sem se mover. E o pessoal dela, a igreja a qual ela pertencia, tinha dito que se alguém chegasse a ir ao meu encontro, seria excomungá-lo do companheirismo deles na igreja. E assim foi que, naquela mesma noite, ela foi instantaneamente curada. E então ela queria ser batizada como a menininha Denali, que estava aí, que eu tive visão, e você conhece a história, suas mãos e pernas encolhidas, e entrei na visão e o poder do Espírito, impus as mãos sobre ela, eis que saiu e foi curada. E então ela pertencia à mesma, pois era uma igreja metodista. O ministro metodista, o irmão Smith, era quem estava de pé na margem com sua congregação. E comecei a batizar na Bíblia, batismo cristão, e mais ou menos a essa altura eu havia batizado 5 ou 6 pessoas. De repente as filas e a formação da fila se desmanchou ali na colina. Eis que aquele bando metodista vinha descendo direto com suas roupas boas para serem batizados em nome do Senhor Jesus. E uma por uma, senhoras e belos vestidos de seda e de verão, andando por aquela lama, enxugando as lágrimas no rosto e lavando o batom, vindo para fazerem confissão e serem batizadas. E juntamente com aquele bando, um homem forte de ombros largos, um corte de cabelo do estilo do exército, de rosto largo, de aparência robusta, se aproximou dali, de terno bonito, azul, de sarja. Ele disse, eu também tomei minha decisão. Esse era Busty Rogers, sem ninguém dizer-lhe nada. Ali o enterrei no nome do Senhor Jesus Cristo, baseado na sua confissão. E na semana passada, eu o coloquei debaixo do gramado, em Milltown. E falei sobre o sermão da perfeição da ressurreição. Tenho sido missionário e já vi os diversos deuses e filósofos. E é isso o que qualquer um deles é, fora do cristianismo, é somente filosofia. Como eles creem nisso, naquilo ou naquilo mais. Mas o grande Criador, o qual fez a criação, tem de haver um Criador se há uma criação. E se há uma criação, ela foi feita por um Criador. E o trabalho de qualquer homem o reflete. Se ele é bom carpinteiro, ele trabalha bem, ele constrói. E se é bom mecânico, ele trabalha bem. O trabalho que você faz só reflete você. E a criação de Deus reflete a Deus. E Deus fez tudo com um propósito. E tudo o que serve o propósito de Deus, quando morre, tem uma ressurreição. Diga-me uma coisa, eu mencionei muitas coisas, como as flores e as árvores,
E como o sol nasce de manhã, o neném nasce, é fraco, seus raios são, por volta de 10 horas, é adolescente. E ao meio-dia brilha em sua força, na beleza da feminilidade ou masculinidade. E por volta das 2 horas da tarde está ficando como eu. Então por volta das 5 horas da tarde vai ficando como um avô, está se pondo. E finalmente seus raios esfriam-se na terra e morre. Esse é o fim dele. Ele serviu o propósito de Deus. Fez crescer a vida botânica ao cruzar a terra. Todas as plantas que estavam mortas no ano anterior, ele fez crescer. Esse é o fim dele quando serve o propósito de Deus. Nasce outra vez na manhã seguinte com nova vida. Toda árvore faz o mesmo, tudo mais, tudo. Lua, estrelas, sistema solar, tudo promete. Esse é um homem serviu o propósito de Deus. Há uma ressurreição com tanta certeza como qualquer coisa. A única coisa que você tem de fazer é, Deus só está esperando o tempo, justamente como ele está agora. As grandes folhas que não faz muito tempo caíram da árvore, caídas, melhor dizendo, onde o vermelho, verde, azul, marrom, todas as diversas cores de lado a lado no grande busto da terra, onde a natureza de Deus encontrava-se morta por debaixo dela, Deus simplesmente plantou seu buquê. Mas ele sabe que quando planta o buquê, tem uma ressurreição na primavera. O mundo só tem de dar a volta em sua órbita até voltar certinho com o Sol de novo, e se levantará em flores funerárias. Nunca diga, este é o fim, não mais do que as folhas marrons da árvore dizer que é o fim. A única coisa que tem de fazer é o ciclo do tempo de Deus, dar a volta até o tempo da vinda do Filho de Deus. Toda criatura vivente que chegou a morrer em Cristo surgirá novamente em sua presença, lembrando-se dele. Oh, quando eu chegar ao fim da minha estrada, quero morrer na presença dele, lembrando-me dele, de que ele é a ressurreição e a vida. Ele é esse tal. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando
cessarei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, estou seguro, descansando no poder de Deus. Graças ao Senhor Jesus, não tem coisa melhor do que estarmos descansando no poder de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nesta era da igreja, nós tivemos este privilégio de receber essa luz divina que é a revelação da palavra de Deus. Eu creio que os irmãos entenderam, o irmão Brana falando aqui sobre esta jovem Georgie Cart, essa jovenzinha, ela estava 9 anos e 8 meses em cima da cama. Sua mãe, seus parentes é que cuidava dela, ela não se movia, não se levantava, não tinha como. E ela viu falar da cura dessa filha de Nali. Eu não conheço a história, eu não lembro se eu já li sobre essa cura, mas o próprio irmão Branham disse aqui que ele teve a visão. E então ela queria ser batizada, como conhece a história, como você conhece a história. Suas mãos e pernas encolhidas, suas mãos e pernas encolhidas, entrei na visão e o poder do Espírito, e impus as mãos sobre ela, e eis que saiu e foi curada. E então ela pertencia à mesma, quer dizer, à mesma igreja, essa Georgie Cart. 9 meses. Numa outra mensagem eu li, o irmão Branham teve a visão de ir na casa deles para orar pela menina. E quando a mãe ficou sabendo que o irmão Branham estaria chegando, ela saiu até correndo, porque os líderes da igreja a qual eles pertenciam tinham dito, né, que se alguém cresce no irmão Branham ou aceitasse, que seria excomungado, seria expulso. E nesse dia então, que foi o dia que o irmão Branham orou pela menina, ela pesando 30 quilos, 9 anos e 8 meses, sem se mover, pesando 30 quilos apenas. Creio que nessa outra mensagem fala que os seus bracinhos eram com cabo de vassoura. É tão magrinha, 9 anos sem se mover. E ela foi instantaneamente curada quando o irmão Branham expôs a mão sobre ela. Ela levantou e saiu abençoando as árvores, quer dizer, em outras palavras, a natureza. E parece-me que ela foi para o piano, né? Então, aí nesse dia aqui, ela foi batizada, né? Ela queria ser batizada como foi a menina de Nali. Eu não conheço, não lembro se li a história da menina de Nali. Então, irmãos,
o poder sobrenatural chamando a atenção daqueles presentes, não só daqueles presentes, mas aonde a mensagem chegar. Aonde a mensagem chegar, porque toda semente eleita desta era, que nasceu nessa era de Laodiceia, ela tomará conhecimento desta mensagem e passa a fazer parte disso, seguramente. Então, é o poder sobrenatural para nos ajudar, porque não é a cura de nosso corpo físico e milagres assim nesse sentido que nos leva à salvação. Mas isso é como a isca no anzol para pegar o peixe. Então isso chama a nossa atenção. Isso chama a nossa atenção. Então a palavra de Deus, essa nos leva ao Calvário. Essa nos leva ao Calvário. Ao Calvário nós recebemos o perdão de nossos pecados. Aí nos encontramos no plano glorioso da grande eternidade que está para tomar lugar. Já tomou lugar mediante a revelação nos corações eleitos. Glórias ao Senhor Jesus. Mas eu quero ler um pouco nesta mensagem, irmãos, o irmão Branham mostrando assim o que significa comunhão. Eu creio que a maioria dos irmãos já conhece essa mensagem, mas vale a pena repetir. O profeta disse aqui no parágrafo 27, no 26 e 27. Se for para dar nome a esse pequeno texto ao qual eu gostaria de me referir, seria lembrando-nos do Senhor. Parece uma noite uma mensagem que deveria ser pregada no domingo passado na ceia do Senhor. Mas quero abordar isso de um ângulo um pouquinho diferente, por alguns minutos, enquanto unimos nosso pensamento em adoração ao Senhor. Poderíamos, claro, começar com a mesa do Senhor, porque esse é um bom lugar que todos nós lembrando do Senhor à mesa dele. O que na realidade o texto se refere a isso. Mas isso Paulo diz que é para tomarmos o cálice e beber o sangue, comer o pão, cosa que na nossa tradução aqui eu creio que é asmo, né? Pão asmo, em memória, lembrarmos o que ele fez por nós. E ao fazê-lo, você não vai querer fazer disso uma coisa comum de cada dia, uma coisa comum de cada dia. Você vai realmente querer vir lembrando-se do Senhor. Está vendo? Parando um pouquinho aqui, o irmão Branham, ele disse numa outra mensagem que o título é comunhão também, mas não é essa mensagem. Aliás, que essa aqui é lembrando-nos do Senhor. O irmão Branham disse que Israel, eles faziam esse memorial desde o Egito, né? A primeira Páscoa foi realizada antes da saída do povo de Israel do Egito. Mas aquilo ficou como um mandamento e eles, então, nos primeiros passos, vamos dizer assim, eles faziam com sinceridade de coração, entendendo o significado. Em outras palavras, Senhor, eu falhei. Mas o Senhor, rico em misericórdia, proveu esse substituto. Então aqui está, Senhor, esse cordeiro, esse bezerro, o que fosse, sacrificava aquele animal. Aquele animal estava
derramando sangue enquanto o sacerdote fazia aquele sacrifício. Aquele pecador, então, reconhecendo que ali estava um substituto no lugar dele. No lugar dele. Mas aquilo apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme a Brana fala na mensagem, o que é o rapto? Mombrana fala que quando o Senhor Jesus Cristo expirou no Calvário, quer dizer, morreu ali, então o sacrifício foi aperfeiçoado. Mas então, chegou um ponto que aquilo se tornou tradição. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer isso, eu tenho. Mas já não era por amor, eu tenho. Já, tradição, pronto, aí saiu fora do sentido, se tornou uma tradição. Aí é o que Isaías profetizou, né, que chegaria um tempo que as mesas estariam como imundícia, em outras palavras. Isaías profetizou. Por quê? Aquilo estava fazendo por uma tradição e sem o espírito da palavra, sem o reconhecimento do que estava sendo realizado ali. Aí é que a partir do parágrafo 40, sim, antes aqui o irmão Branda vem mostrando que às vezes a pessoa, tudo nesse mundo tem o seu propósito, tem o seu ciclo. O irmão Branda mostrando através da vegetação e tudo, que vou ler um pouquinho aqui como está escrito. Antes aqui o irmão Branda falou, os irmãos ouviram, esses próprios pregadores que dessas igrejas tão contrárias à palavra, quando viu o poder de Deus, né? Me deu vontade até ler um pouquinho aqui. Glórias ao Senhor Jesus. E assim foi naquela mesma noite, ela foi a menininha de Naile que estava aí, que eu tive a visão e o poder do Espírito, e eu entrei na visão e o poder do Espírito, impus as mãos sobre ela, e eis que saiu curada. Então, ela pertencia à mesma, quer dizer, à mesma igreja, pois era uma igreja metodista. Ministro metodista, o irmão Smith, era quem estava de pé na margem com a congregação. Comecei a batizar na Bíblia, batismo cristão, e mais ou menos, isso eu entendo aqui, irmãos, que eles contra, não aceitando a mensagem, mas quando viu o poder sobrenatural, tal como na menina de Nali, e também George Eckhart, que 9 anos, então aquilo mudou o quadro, aquilo revolucionou, porque a coisa mudou. Primeiro era aquela posição contrária. Eu comecei a batizar na Bíblia o batismo cristão, e mais ou menos a essa altura eu havia batizado 5 ou 6 pessoas. De repente as filas e formação da fila se desmanchou ali na colina. Eis que aquele bando metodista vinha descendo diretamente com suas roupas boas. Now we find out today that this great thing that we're fixing to do tonight. Agora nós encontramos hoje que essa notável coisa que estamos preparando e de verão, andando por aquela lama, enxugando as lágrimas no rosto e lavando o batom, vindo para fazer a sua confissão e serem batizadas. Então veja, a coisa mudou o quadro. O que é isso, irmãos? Isso é a misericórdia de Deus, é o poder de Deus para chamar a atenção. Por quê? É vida ou morte? Como
que o inimigo, Satanás, ele tem entrado nessa área chamada religião e tem cauterizado a mente das pessoas que até mesmo vendo os pontos de vista, vendo fala coisas bárbaras, o poder sobrenatural, fala de fanatismo, não sei o que lá, outros termos irônicos. Então veja, mas a semente eleita é indiferente, o espírito social da denominação, indiferente. Se é semente eleita, não importa se está com vestido de chita ou de seda, ou seja o que for, a palavra caiu naquele coração, a coisa germina. Andando por aquela lama, enxugando as lágrimas no rosto, lavando o batom, vindo para fazerem confissão e serem batizadas. E juntamente com aquele bando, um homem forte, de ombros largos, com um corte de cabelo do estilo do exército, de rosto largo, de aparência robusta, se aproximou dali, de terno bonito, azul de sarja. Ele disse: eu também tomei minha decisão. Esse era Buster Rogers. Sem ninguém dizer-lhe nada, ali eu enterrei no nome do Senhor Jesus Cristo, baseado na sua confissão. Aí no comecinho aqui, o irmão Brana fala que isso foi 25 anos atrás, aí o irmão Brana fez o enterro dele no sentido natural falando, né? Ele veio a partir desta vida e o irmão Brana pregou no culto fúnebre dele, né? E então, 25 anos depois. Então, irmãos, quando a palavra cai naquele coração, não tem nada que segura, não tem nada que segura. Na semana passada, eu coloquei debaixo do gramado em Milton e falei sobre o sermão da perfeição da ressurreição. Tenho sido missionário e já vi diversos deuses, filósofos, isso e o que qualquer um deles é. Fora do cristianismo é somente filosofia. Como eles creem nisso, naquilo e naquilo mais. Mas o grande Criador, o qual fez a criação, tem de haver um Criador. Se há uma criação. Se há uma criação, ela foi feita por um Criador. E o trabalho de qualquer homem reflete se ele é bom carpinteiro, se ele trabalha bem, se ele constrói. Então, a irmã Brana mostra aqui que, em outras palavras, para o que ele foi chamado, sentido até mesmo profissional, tudo ele faz da maneira mais bem feita possível. Ele está servindo o propósito pelo qual ele veio à existência. Como o sol nasce de manhã, um neném nasce, é fraco, seus raios são por volta das 10 horas, é adolescente, no meio-dia brilha em sua força, na beleza da feminilidade ou masculinidade. E por volta das 2 horas da tarde, está ficando como eu. Eu acho que eu já estou nas 7 por aí. Falar nisso, irmão, o Senhor Jesus Cristo deixou eu ter o prazer de, dia 13 agora, completar 80 menos 1. Um filho meu passou uma mensagem, né, fazendo aqueles votos de agradecimento pelo aniversário. Eu falei para ele, estou com pressa que passa mais um aninho, porque a conta é bonita. Graças ao Senhor Jesus. A gente brinca e tudo, mas olha, graças ao Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Por volta das 2 horas da tarde está ficando como eu. Então, por volta das 5 horas da tarde, vai ficando como um avô.
está se pondo e finalmente seus raios esfriam-se na terra e morrem. Esse é o fim dele? Aí o ponto de interrogação. Esse é o fim dele? Ele serviu o propósito de Deus? Eu falei para um cunhado meu, ele financeiramente se desenvolveu bem, tudo e coisa, eu falei para ele, olha, os bens deste mundo, riquezas deste mundo, às vezes serve como um engano para nós. Nós ficamos com a nossa mente em desenvolvimento, e mais, e comprar, e mais, aumentar, e esquecemos do principal. Esquecemos do principal. O irmão Brana fala numa outra mensagem que eu estava lendo, que se a pessoa, o irmão Brana usando o termo lá, se a pessoa ganha um estado, um dos estados lá dos Estados Unidos, se ganha a nação, aí, por fim, o irmão Brana diz, se ele ganha o mundo inteiro, chegou nesse tempinho, se foi. A irmã Brana cita ali sobre Herodes, que o Senhor Jesus Cristo teve na presença dele. Ele, em vez de clamar por misericórdia, pelo perdão dos pecados, ele queria ver um espetáculo. Queria ver o Senhor Jesus Cristo fazer sinal diante dele ali. Então, a irmã Brana diz, quão insensato foi. Aí tem uma mensagem que a irmã Brana disse assim, até hoje ele na quinta dimensão lembra daquele dia. Lembra daquele dia que ele teve a melhor oportunidade de todos os tempos e deixou passar por alto. Então, irmãos, isso é para todos nós, Servir o propósito, ser um cristão, ser um evangélico, não impede dele, às vezes, estudar e ter um trabalho um pouco mais favorável no dia da manhã, não impede dele chegar ao tempo certo, se casar em oração, ter um casamento, formar um lar, criar filhos, não impede. Ser cristão não impede nada disso. Mas só que não pode esquecer o principal. Porque se esquece o principal, não tem como escapar desses 70, 80, 100 anos em torno disso. Não tem como. Se ele serviu para fazer, quando ele cai nessa dimensão humana, quer dizer, quando ele se manifesta nessa dimensão humana, ali ele recebe os 5 sentidos. Ali ele sabe o que é certo e o que é errado. Ali ele recebe o conhecimento da palavra, disse o Senhor Jesus, esse evangelho do reino será pregado a toda criatura, então ele não vai ficar inexcusável, não tem como. Fica consciente. Mas que propósito ele serviu? Ambição para as coisas passageiras e terrenas desse mundo? Foi enganado também. E se um homem serviu o propósito de Deus, há uma ressurreição com tanta certeza como qualquer coisa. A única coisa que você tem que fazer é, Deus só está esperando o tempo justamente como ele está agora. Acontece, Deus só está esperando o tempo. As grandes folhas que não faz muito tempo caíram da árvore, onde o vermelho, verde, azul, marrom, todas as diversas cores, de lado a lado, no grande busto da terra, onde a natureza de Deus encontrava-se morta por baixo dela, Deus simplesmente plantou o seu buquê, vai voltar novamente, que elas foram madurar, caíram tudo. É o fim? Não é o fim, não é o fim. Elas voltam, em outras palavras, acrescentando aqui, trazendo a sua beleza, trazendo o seu perfume, trazendo o seu fruto. Deus simplesmente plantou o seu buquê, mas ele sabe que quando planta o buquê, tem uma ressurreição na primavera.
O mundo só tem que dar volta em sua órbita até voltar certinho com o Sol de novo. E se levantará com flores funerárias. Vai morrer, mas vai ter a semente. Nunca diga este é o fim. Não mais do que as folhas marrons na árvore dizer que é o fim. A única coisa que tem de fazer é o ciclo do tempo de Deus dar a volta, até o tempo da vinda do Filho de Deus. E toda criatura vivente que chegou a morrer em Cristo surgirá novamente. Irmãos, e o melhor de tudo, irmãos, veja, ele prometeu: aquele que comer a minha carne, beber o meu sangue, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ele prometeu. E o melhor de tudo é que não é uma ressurreição para essa vida de novo, de farmácia e prestação e cobrir cheque. Não. Ele já pagou tudo no Calvário por nós. É uma vida de gozo, que Paulo diz que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que nunca subiu ao coração do homem. Então, fala até onde Paulo disse, né? Então, veja. Mas, para começar, a Escritura diz, a pessoa ali, né? O Senhor Jesus diz assim: entra no gozo do Senhor que foi preparado para ti desde antes da fundação do mundo. Irmãos, discernir o que significa a palavra de Deus, não existe coisa a comparar. É vida de gozo inefável, gozo sem fim. E toda criatura vivente que chegou a morrer em Cristo surgirá novamente, em sua presença, lembrando-se dele. Quando eu chegar ao fim da minha estrada, quero morrer na presença dele, lembrando-me dele, de que ele é a ressurreição e a vida, ele é esse tal. Agora aqui então vem a explicação do irmão Brana, no parágrafo 40. Então, ao chegarmos à mesa do Senhor, como já expliquei aqui antes, não é reticência. Cremos que o que chamamos comunhão, tomar o pão, pomos o certo no lugar errado. Não é o pão que importa, não é o vinho que importa. Esse é um pão kosher, e o vinho. Mas o negócio é que comunhão, quer dizer conversar com ele. Conversando com ele. Lembrando dele. Acho que é a ocasião mais abençoada dos cultos. Está vendo? Toda hora de nossa vida deve ser uma comunhão. Conversando com ele. Lembrando dele, lembrando do Calvário, conversando com ele. Senhor Jesus Cristo, por que isso? Por que esse acontecimento? Estou vendo aqui, é a carne do Senhor, é o sangue do Senhor representado nesses elementos. Por que aconteceu isso? Filho, lembra nas Escrituras que eles queriam me levar eu para o trono após a multiplicação dos pães? Lembra? Mas ali, filho, seria o quê? Eu dar comida com abundância? O que continuo fazendo? Curando? O que continuo fazendo? Mas era tudo isso aí, é um anestésico. Isso é um anestésico que passaria naquela inflamação.
naquilo que tomou lugar. Mas, filho, como tumor, os antigos, não sei como que é o linguajar hoje, eu sou antiquado e sem estudo, então não sei. Então, um tumor, a gente falava de carnegão. Se não tirasse aquele carnegão, não tirava. Então, filho, me levasse para o trono, sanou o problema financeiro, sanou tudo. Já pensou? Que nem nossos irmãos lá na África, que estão sabendo que está passando por triste, difícil, e em todos os lugares. Não haveria fome em lugar nenhum, aonde necessita, mas é um anestésico. Não tirou o carnegão. E com aquele carnegão não passa na porta dos céus. Então o profeta disse aqui, ó, comunhão é conversando com ele, lembrando dele. Acho que é a ocasião mais abençoada dos cultos. Senhor Jesus Cristo, nessa era, Senhor Jesus Cristo, mais do que nunca o desenvolvimento em tecnologia, em teologia, ciência e desenvolvimento em tudo, Senhor, tudo. Mas se o Senhor Jesus Cristo, não envia esse profeta que o Senhor prometeu desde o Antigo Testamento, nós estávamos eu num, ou no outro. É conversando com ele, irmão, reconhecendo. Como Laodiceia, sempre a gente lê aqui, Apocalipse 3, verso 17. Como diz, rico sou, estou enriquecido de nada. Tenho falta. Senhor Jesus Cristo, aí o Senhor vem e fala, peraí, você está pensando? Você não tem nada. Você está nua, miserável, cega e não sabe. Pior de tudo é isso, não sabe. Porque se soubesse, entrava em desespero. Porque não é 70 anos, 100 anos, não é isso, é eternidade. No reino de gozo sem fim. Se soubesse, entraria em desespero, mas não sabe. Mas então, Senhor Jesus Cristo, aqui em Havaiandava, Senhor Jesus Cristo, chegou a mensagem do Senhor, entrou nesses corações, Senhor Jesus Cristo. Então veja, não importa se vamos para a sepultura, a ressurreição é segura. Se estivermos em vida, é num abrir e piscar de olhos, conversando com Ele, isso é comunhão, conversando com Ele, mostrando, Senhor Jesus, minhas fraquezas, meu Pai, minhas baixezas. Hoje estava comentando com os irmãos ali. Não fui uma pessoa encharcada pela rua aí, com bebida. Mas cheguei a passar pela experiência de sentar numa cadeira, caía, sentava de novo, caía, tornava a levantar, sentava de novo, caía. Quando a Bíblia diz assim, que quem destrói esse templo, Deus o destruirá. Então aquela bebida, aquilo ali vai comendo o fígado, vai degenerando órgãos, sistema orgânico do corpo físico e assim por diante. E nasce aquela sede, aquele desejo de ler a Bíblia. E falei para o meu pai, arruma uma Bíblia para nós. Mas católico, os padres dizem que nós somos leigos, não entendem a Bíblia, que eles lêem a Bíblia e dão o sermão. Mas é porque eles não querem que a Bíblia venha na mão do povo. Mas por que aquela sede continuou? E lá na frente, Senhor Jesus, o Senhor diz que ninguém pode vir ao Senhor a menos que o Pai o traga. Então é a graça, irmãos. Hoje, igreja de Havaiandava,
Hoje, igrejinha de Havaiundava, é isso aí. Vocês não vão comer um pão fermentado, porque esse pão representa aquela carne que nunca teve fermento nela. Não, ela foi pura. Aquele sangue carmesim que nunca foi imaculado, puro. Então é um reconhecimento, Senhor Jesus Cristo, eu não dei conta. Mas o Senhor viu que eu creria na mensagem da hora. Então o Senhor fez tudo, Senhor Jesus. É certo que o Senhor veio se encontrar nessa condição, espedaçado por mim e por todos aqueles que crê no significado. Então, irmãos, o irmão Branham disse, isso é comunhão, conversando com ele, conversando com ele. Como o irmão Branham disse aqui, que no dia do culto de ceia, é um momento próprio, mas não é só aqui não, é nos trabalhos. Eu, às vezes, meus trabalhos naturais, eu fico pensando, Senhor Jesus Cristo, por que eu tenho aquele freguês que pega muito doce? Por que eu tenho aquele outro? Por que tem aqueles que vêm pegar aqui em casa? Porque quem que arrumou esses freguês? Quem que me deu saúde para trabalhar, inteligência e disposição para trabalhar? Quem? É conversando com ele, Senhor, graças a Ti, graças a Ti. Irmãos, se não é tido como a ignorância de um iletrado, de um analfabeto, às vezes no banheiro, Senhor Jesus Cristo, órgãos funcionando tudo perfeitamente, Senhor Jesus. Aquele reconhecimento, conversando com Ele. Quem que deu essa saúde, Senhor Jesus? Tudo funcionar de uma maneira perfeita, perfeita. Conversando com Ele. E esse reconhecimento, irmãos, que Ele lutou por mim, Ele lutou por você, cada um individual. Lutou até a morte, mas não desistiu, só porque você, meu irmão, você, minha irmã, recebia a mensagem que prepararia para o encontro com Ele. Você receberia, meu irmão, minha irmã, a mensagem que prepararia para o encontro com Ele. Então Ele, em outras palavras, eu luto até a morte, mas não perco eles. Que valor que Ele deu em crermos naquilo que é a palavra dEle para esse dia. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, creio que já recebemos o recado do Senhor e tem mais isso. Segura isso em vossos corações. Crer na palavra como ela é de coração, isso expulsa demônios, seja de enfermidade, de desentendimento, de problema financeiro, e se expulsa toda espécie de ataque do diabo. Isso se expulsa. Crer na verdade como ela é, receber de coração isso na alma, você esteja seguro que a bênção que você tiver em necessidade, você leva ela segura. Às vezes precisamos um pouco de paciência. Não sabemos se ela chega antes de nós sair dessa porta aqui, ou se ela vai chegar daqui 6 meses, não sabemos. Mas segura, ela vem, segura. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos para a Santa Ceia, irmãos, nesse momento. São João, capítulo 6, versículos 53 ao 57. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue,
não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aí São João 13, vamos ler ainda. São João 13, verso 12 em diante. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém, Senhor Jesus. Os irmãos podem assentarem. Este pão, Senhor, feito sem fermento, como ensina a bendita palavra. Nós pedimos, Pai, que o Senhor o abençoa para representar a carne do Senhor, que inocentemente foi entregue, Senhor, por causa de nossos pecados. Aqui está, Senhor, o vinho, Pai, que representa o sangue do Senhor nesse momento. Nós pedimos que o Senhor o abençoe, Pai, esse vinho.
Até morrer, eu a vou
Graças a Deus, fomos abençoados nesta noite. Deus continue abençoando o pastor Aparecido Vital, com a unção da mensagem do dia, seu ministério, sua família e a todo o povo de Deus. Amém? Graças a Deus. Se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos aqui novamente às 7h30 da manhã com a escolinha das crianças. E logo após a escola dominical. Amém? Agora digo a outro, Deus abençoe. O pastor Aparecido tem mais uma coisinha. Eu quero dizer, o irmão Marcos e o irmão Rafael, antes de vocês ir embora, nós damos uma conversadinha. Coisa natural não é bom, dia de Santa Ceia, conversar sobre coisa natural, né? Dia de Santa Ceia é bom a gente ir naquela reflexão do acontecimento, né? Todavia é em prol da mesma causa. Então, aí antes de vocês ir embora, nós damos uma conversadinha. Acho que enquanto isso, o irmão Edivaldo, né, já ia queimando o pãozinho da ceia. Deus abençoe a todos, voltem abençoados e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amanhã o irmão vai batizar, ele falou. O irmão quer batizar amanhã. O irmão
o irmão, eu esqueci o nome, Valdemar. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estará descendo as águas. Irmão Valdemar, amém? Deus abençoe.